Meu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado. Com esperança olhamos para ti, teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo dos seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós a força da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. E assim nós podemos, nessa noite já, confessar a nossa dependência em Deus. E eu pergunto, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Assim a todos vós, graça, paz e misericórdia, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu tinha escolhido, irmãos, o Salmo 61, mas eu esqueci de pedir que o Jefferson fizesse cópia. Então fica difícil para a gente cantar. Então vamos louvar, ainda continuar louvando ao Senhor com o hino 42. A Deus demos glória por seu grande amor. E no 42, louvemos. A Deus demos glória por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos dê, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por seu grande amor, seu Filho bendito por
por nós todos deu. Ó, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. E exultai, vinde todos louvar a Jesus, a Jesus Redentor, a Deus, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos Deus. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entrega, vai vê-lo na glória eterna do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Curva a sua cabeça e oremos. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nós aqui reunidos queremos te render glória, te render louvor, a nossa adoração a ti, Pai, porque assim dos céus nos deste teu Filho amado. Enviaste o teu Filho ao mundo na semelhança de carne, para nos remir da condenação eterna. E foi por meio de teu Filho, por amor, pelo amor de teu Filho bendito, que tu nos predestinaste assim para a vida eterna, para a eternidade, nos trazendo perdão, nos dando completo perdão dos nossos pecados. E esse é o motivo, Senhor, de estarmos sempre reunidos para publicamente confessar que Jesus é o nosso Salvador, o nosso bendito Senhor, o nosso irmão, aquele que se fez um de nós para assim levar o castigo que era sobre nós. E é por meio de Cristo Jesus que aqui estamos, bendizendo a ti, Deus bondoso, bendizendo a tua graça, tua bondade, tua justiça, a qual tu nos concedeste, e por meio desta justiça nos salvaste. E por isso hoje nós temos Cristo como o nosso amigo leal. Então, desde já o Senhor, Pai, vem abençoando esse culto, que é um culto especial. Primeiro, por saber que foi nesse dia que tu ressuscitaste o teu Filho bendito, e assim nos garantisse perdão. E por isso que nesse dia também nós vamos ouvir a confissão pública de fé do nosso irmão Eduardo. A este a quem também tu o chamaste em teu Filho,
o salvaste, e hoje ele não tem vergonha de publicamente confessar sua fé, de que ele é um cristão, um filho de Deus. Então, por isso, ó Pai, desde já vem abençoando tudo que nós aqui nessa noite vamos fazer. Que tudo seja para glória, para o louvor do teu santo nome. Assim pedimos tua bênção desde já, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero agora convidá-los para lermos a palavra de Deus, e abra comigo na carta aos Filipenses. Nós vamos ler capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 11. Filipenses 3, do 1 ao 11. Pensei ter visto os visitantes Leda. Tá? Por causa da parede, né? Então, vamos fazer essa leitura nessa noite. Capítulo 3. Eles estão me vendo? Ela está onde aqui? Leda com o pessoal. Está atrás da parede, é? Está conseguindo ver? É bom organizar, doutor. Se quiser botar aqui, ó, porque não estão só ouvindo. Ah, é? Pronto, irmãos, vamos abrir Filipenses 3, do 1 ao 11. Eu quero ler com os irmãos. Diz assim, Filipenses 3, do verso 1 ao versículo 11. A Bíblia que eu estou lendo é a nova atualizada, a nova versão atualizada. Ela muda, por exemplo, mais na questão de voz, né? Vocês, então em vez de vós é vocês, mas está bem próximo, tá? Foi só para facilitar mais a leitura. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é quem somos sem circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte no seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição de entre os mortos. Até aqui, meus irmãos. Então, irmãos, hoje não vamos
fazer exposições em Romanos, apesar que já estamos chegando ao final do capítulo, né? Ao final do livro. Mas por hoje nós temos o nosso irmão Eduardo para professar a fé. Eu escolhi trazer uma pregação mais ou menos como uma introdução para aquilo que o nosso irmão logo mais estará fazendo, que é a sua profissão de fé. Então, meus irmãos, hoje em dia, são muitas as concepções errôneas com respeito ao cristianismo, na era em que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa que nós precisamos sempre fazer é abordar esta questão. O que significa ser um cristão? Essa é uma pergunta fundamental para nós. O que significa ser um cristão? Hoje temos muita confusão concernente a isso. Pessoas que, às vezes, são bastante religiosas, mas isso pode assegurar que ela é cristã? Uma pessoa pode ter uma religião diferente, ser um judeu, conhecer bastante a lei, ou até mesmo ser um evangélico, e mesmo assim não ser um cristão, ou até ser um reformado até. Então, nós precisamos saber qual é a essência do cristianismo. E como diz Stott, muitas vezes, irmãos, é necessário demolir para poder construir. Entenda isso. Então, primeiramente, ser um cristão, em sua essência, não é ter um credo. Então, muitas pessoas pensam assim. Elas acham que, se puderem recitar, por exemplo, o credo dos apóstolos, ou o credo apostólico, do começo ao fim, sem nenhuma reserva mental, isso torna ela um cristão. Pessoas que acham assim. Porém, isso não significa que essa pessoa é cristã. Possuir um credo, possuir uma crença cristã, isso é importante. Mas é possível que alguém possa ter um credo e mesmo assim, isso como uma questão de fé, e não ser um cristão. A própria Bíblia confirma isso. O apóstolo Tiago escreveu, você que crê, Tiago 2,19, ele disse, você que crê que existe um só Deus, então lembremos do credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, você que diz que crê em Deus, que existe só um Deus, muito bem. Até os demônios crê e treme. Então veja, o credo não é sinônimo de ser cristão. Em segundo lugar, ser um cristão não é essencialmente um código de conduta. Muitas pessoas também confundem isso. Isso está mais para ser um legalista do que ser um cristão ou um moralista. Muitos, porém, acreditam nisso. E chega até a contrariar o que foi dito antes. A categoria de antes. Na verdade, essas pessoas dizem, não importa realmente no que você crê. Elas dizem assim, contudo, que você viva uma vida decente. Isso é o mais importante. Então, para isso, eles dizem, se esforce. Se esforce para viver de acordo com a lei de Deus, para viver de acordo com o padrão do Sermão do Monte, siga a regra de ouro de Jesus, tudo que vós desejais ao próximo, fazei a vós, tudo que vós desejais, né, fazei ao próximo, essa é a regra de ouro. Então, muitos chegam por esse caminho. E eu posso dizer que tudo isso é ótimo, é louvável. Só que a essência do cristianismo não é ética. Importante a gente entender isso. De fato, ter ética é algo bom.
E até no cristianismo há ética. E podemos dizer que é até a ética, a melhor ética que existe. A ética cristã ela é fundamental porque ela tem o amor como a sua supremacia. Então a ética cristã ela é importante. E ela é fundamental porque ela se baseia no amor. Mas pode-se viver muito bem uma vida correta. Alguém pode viver muito bem uma vida correta, de acordo com as normas da ética, e mesmo assim não ser um cristão. Como é o caso de muitos agnósticos e até mesmo alguns ateus, que não alega que não crê em Deus, né, e eticamente vive uma vida correta. Terceiro, ser cristão não é, em sua essência, participar de um culto, no sentido de um sistema de adoração religiosa ou de um conjunto de cerimônia. Apesar que devemos entender que o cristianismo possui certos preceitos. Os sacramentos, por exemplo, o batismo, a Santa Ceia, eles foram instituídos pelo próprio Jesus e foram executados pela igreja. Desde então, os dois preceitos são proveitosos. E, além disso, ser membro de uma igreja é frequentar os cultos. Isso faz parte, né? Assim também como a oração, a leitura da Bíblia. Mas é possível engajar-se nessas práticas, né, essas práticas religiosas exteriores, e ainda assim não chegar ao cerne do cristianismo, ou seja, ser um cristão. Podemos tomar o exemplo dos profetas no Antigo Testamento, que vivia fazendo certas admoestações aos israelitas, que possuía todo um sistema de religião, de culto, de sacrifício, e muitas vezes eles são denunciados pela sua hipocrisia, por causa da sua religião vazia. O próprio Jesus criticou os fariseus da sua época, que eram pessoas zelosas, rigorosas, que oravam bastante, que faziam jejum. E mesmo assim, essas pessoas foram criticadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o cristianismo não é um credo, não é um código de ética, nem é um culto. Bem como cada uma dessas coisas também tem seu devido lugar e tem a sua importância na igreja. Mas isso não é a essência do cristianismo. Entenda isso. Nem intelectualidade, nem ética, nem cerimônia. É possível que alguém tenha essas três coisas juntos, né? Apesar que é quase impossível para muitas pessoas ter isso, vamos dizer assim, perfeito, devido às nossas limitações, nossas fraquezas. Mas é possível que alguém seja correto na sua ortodoxia, correto na sua conduta. É possível que alguém seja escrupuloso na observância da religião e ainda assim não ser um cristão. Nós podemos tomar o exemplo de Paulo, foi um, na leitura que fizemos. Mas há um outro homem que, lendo a biografia dele, que é John Ellis, eu acho que muitos aqui já ouviram falar de John Ellis. Durante o seu tempo em Oxford, ele ainda na sua juventude, antes da sua convenção, isso é em 1729, ele e seu irmão Charles Wells e alguns amigos, eles fundaram uma sociedade religiosa que ficou conhecida como o Clube dos Santos. Acho que todos já ouviram falar sobre isso. À primeira vista, esses membros desse clube eram pessoas admiráveis em todos os aspectos. Primeiramente, eles eram ortodoxos em sua fé. Eles acreditavam não só no credo dos apóstolos, como no credo niceno, também no credo atanasiano. Também eles acreditavam nos 39 artigos da Igreja Anglicana, a qual eles fazem parte. Isso é a confissão de fé da Igreja Anglicana.
Eles também levavam uma vida impecável. Eles se reuniam várias vezes por noite, durante a semana. Eles estudavam a Bíblia, faziam leituras proveitosas. Ou seja, eles tentavam tornar tudo perfeito em seu cronograma. De modo que cada minuto do seu dia deveria ter assim uma tarefa estabelecida. Por isso que eles também ficaram conhecidos como os metodistas. Então, eles começaram, por exemplo, a fazer visita aos presos no castelo de Oxford. Depois eles fundaram uma escola em um bairro pobre, pagando ali os professores e também mantendo os alunos, por exemplo, fardamentos com o dinheiro do seu próprio bolso. Eles estavam, podemos dizer assim, cheios de boas obras. Eram muito religiosos também. Eles participavam da ceia. Eles jejuavam nas quartas, nas sextas-feiras. Eles seguiam as horas canônicas de oração. Guardavam o sábado como o dia de descanso, como também o domingo. Seguiam, na verdade, uma disciplina rígida, tomando até como exemplo Tertuliano, um dos primeiros pais da igreja, já do segundo século. Apesar, irmãos, dessa combinação extraordinária que eles possuíam, ortodoxia, filantropia, piedade, John Ellis irá concluir, posteriormente, que durante todo esse tempo, ele não era de fato um cristão. Ao escrever para sua mãe, ele confessou que, embora a sua fé tivesse sido uma fé de servo, ele diz que, com certeza, a sua fé não era uma fé de filho. Para ele, religião significava escravidão e não liberdade. Em 1735, ele viajou para os Estados Unidos para servir de capelão aos colonizadores, missionários que estavam ali entre os índios, na Geórgia. Mas 2 anos depois, profundamente desiludido, ele volta. E olha o que ele escreve em seu diário. Fui à América a fim de converter os índios, mas era eu quem precisava me converter. E mais adiante ele disse, o que eu aprendi nesse tempo? O fato é que descobri que é aquilo que eu menos suspeitava, que eu fui para a América converter outros. Porém, eu nunca havia me convertido a Deus. Depois eu quero falar um pouco mais sobre ele. Então, meus irmãos, qual é a essência do cristianismo? Vimos que não é um credo. Não é um código, muito menos um culto. Qual é, então, a resposta? Só há uma. E Paulo deu essa resposta. Cristo. A essência do cristianismo é Cristo. O cristianismo, irmãos, não é primordialmente um sistema qualquer. Não. A sua natureza é mais do que um sistema. O cristianismo é uma pessoa. Podemos dizer que ser cristão é ter uma relação direta com essa pessoa. Por que não dizer? Ser um cristão é ser amigo de Deus. É ser amigo de Jesus. Isso é ser um cristão. Amar Cristo. Quando a pessoa tem isso, ela torna-se amiga de Cristo, aí sim as outras coisas se encaixam nessa crença. Por exemplo, a sua crença, a sua conduta, né? O próprio fato de sermos membros de uma igreja, de irmos ao culto, assim como a nossa vida devocional, como também a nossa
vida privada, o nosso culto público, tudo isso terá sentido se nós tivermos como primazia Cristo. Senão, isso não passa de uma religião vazia. É o que Paulo vai nos dizer na leitura que fizemos. Porém, cristianismo sem Cristo, nós podemos dizer que é uma moldura sem pintura, é um corpo sem respiração. O apóstolo Paulo coloca isso, irmãos, aqui, sucintamente. Nessa carta que ele escreveu, vamos observar mais uma vez o texto. Veja comigo. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Esse é o versículo 1. Escrevo de novo as mesmas coisas. Não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Observe esse versículo 3. Porque nós é quem somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em quem? Em Cristo Jesus. Olha, observe isso, em vez de confiarmos na carne. Está vendo? Nós, ele está dizendo, olha, pertencer a Deus, ser um cristão, é nós que nos gloriemos em Cristo. É aqueles que não confiam na carne. Isso aqui significa não confia em cerimônia, em ética, muito menos em um credo. Essa declaração é uma declaração pessoal do apóstolo. Aqui ele está nos ensinando, antes de tudo, irmãos, primeiro, que ser cristão, como eu já disse, é ter Cristo como amigo. Ser cristão, primeiramente, é ter Cristo como amigo. Talvez amigo soe muito familiar para você. Você diga amigo? Isso torna-se uma coisa muito familiar, não? Mas o próprio Jesus usou estas palavras quando disse aos seus alunos. Lá em João 15. Olha o que ele disse. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. E assim, irmãos, todos os autores do Novo Testamento falam de uma relação íntima com Jesus. Pedro diz a mesma coisa. Olha o que ele diz. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. 1 de Pedro 1,8. Pedro escreve isso. João ainda escreveu na sua primeira carta. Nós estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Olha, João 5:20. Estamos. Está nele. Isso conota nada mais do que afinidade, empatia. E Paulo testemunha exatamente dessa suprema grandeza do conhecimento de Jesus, no versículo 8 aqui. Ele fala sobre essa suprema grandeza, ele fala sobre esse supremo conhecimento de Cristo. Ele diz que considera tudo como perda por causa da sublimidade, olha, da sublimidade do conhecimento de Cristo. E aqui precisamos entender que ele não está se referindo a um conhecimento intelectual a respeito de Cristo, mas ele está se referindo a um conhecimento pessoal de Cristo. Nós todos podemos saber muito sobre, bastante, né? Sobre o nascimento de Cristo. Passamos o Natal, ouvimos muito sobre isso. Sua infância, também sabemos um pouco. O que ele fez, conhecemos muito das suas palavras, conhecemos sua obra redentora, sua morte, a ressurreição. Mas a pergunta que podemos fazer é, nós podemos crer nisso
com toda a integridade? A questão é, tendo nós todo esse conhecimento sobre quem é Cristo, nós temos comunhão com Ele? Você tem comunhão com Ele? Ele é a realidade suprema em sua vida? Cristo é uma realidade suprema em sua vida? Paulo expressa isso, irmãos, de uma maneira bastante aplausível aqui. Para quem lida com negócios, né, pode entender o que Paulo aqui desenha. Ele faz aqui uma espécie de contabilidade. Ele fala de lucro e ele fala de perdas. É como se ele tivesse feito uma coluna e colocasse de um lado uma coisa e outra. Então, ele fala sobre o que havia sido lucro para ele. Observe. Ele fala da sua descendência. Ele diz: se tem alguma coisa que podia ter como lucro, né? Ele vai falar exatamente isso aqui. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outra pessoa que pudesse confiar na carne, eu ainda mais. Veja só. Então, primeiro ele diz, circuncidado ao 8º dia. Então, descendência, sou da linhagem de Israel. Herança, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Criação e educação, ele fala, eu era fariseu. Justiça, ele diz que ele era irrepreensível na lei. Zelo, ele era perseguidor da igreja. Então Paulo era um perseguidor da igreja, não era que ele fosse um sádico, não era alguém que tinha prazer em causar sofrimento às pessoas, não, era por zelo. Ele achava que o cristianismo, que os cristãos eram hereges e eles precisavam ser combatidos a qualquer custo. Então, por ele ser zeloso à lei, ele perseguiu a igreja. Por isso que ele fala, quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Então, na outra coluna ele escreveu, então tinha tudo isso em que eu poderia sim, se fosse para confiar, agarrar-me como um padrão, vamos dizer assim, um sistema de salvação. Mas ele disse, porém, tudo isso eu considerei como nada, por ter o conhecimento de Jesus Cristo. Então ele efetuou aqui, podemos dizer, um cálculo minucioso e concluiu, comparando um com o outro, e disse que o ganho maravilhoso que ele teve foi conhecer Jesus Cristo como seu Senhor. Conhecer Jesus Cristo como seu Senhor. E ele disse que tudo mais era perda, a qual, aqui no versículo 9, ele disse, considero como lixo. Com isso, irmãos, ele não está dizendo que conhecer Cristo é uma experiência, aqui vamos dizer, de valor, igualar-se, né, a qualquer outro ser, qualquer outra religião. Mas ele fala que conhecer Cristo é algo fenomenal e que nada pode ser comparado a isso. Quando ele disse que todo o seu sistema religioso que ele possuía não passava de lixo. Até mesmo as coisas mais preciosas, irmãos, da vida de Paulo, ele tratou como lixo. E é uma afirmação surpreendente isso. Em segundo lugar, meus irmãos, podemos dizer que ser cristão, além de ter Cristo como amigo, é confiar nele como seu único Salvador. Paulo refere-se não somente ao conhecimento,
mas ele fala também de ganhar Cristo. Ganhar Cristo. Isso é ser encontrado nele. Ter segurança nele. Ele explica isso que está dizendo por meio de um importante contraste. Ele diz, não que tendo a minha própria justiça, olha, que procede da lei, ou da obediência da lei, mas ela vem de Deus e se baseia na fé. Então ele agarra-se em Cristo, tendo Cristo como o seu Salvador. Isso parece complicado, mas pode ser desvendado sem muita dificuldade. O que Paulo está falando é de justiça aqui. O que ele quer dizer com isso é que, já que Deus é justo, faz sentido dizer que se nós quisermos entrar em sua presença, nós também temos de ser justos. Por isso que ele está falando sobre esse conceito da justiça que se baseia na fé. Entrar na presença de Deus exige realmente que sejamos justos. A justiça é quem vai nos capacitar a entrar na presença de Deus. Porém, existe aqui duas respostas possíveis, duas possibilidades para essa pergunta. A primeira é tentarmos estabelecer nossa própria justiça, o caso de Paulo, antes dele conhecer Cristo. Tentar estabelecer nossa própria justiça através das boas obras, da observância religiosa. E sabemos que muitos tentam isso. Mas essa tentativa está fadada ao fracasso, irmãos, porque diante de Deus, todas as nossas obras, todos os nossos atos de justiça são tratados como trapo de imundície. Isaías fala isso, 64, verso 6. Todos aqueles que chegaram a um vislumbre do mínimo momento da glória de Deus, ficaram atônitos com o que viram, com a percepção da sua própria pecaminosidade. Isaías, por exemplo, Pedro, quando Jesus se deparou com ele ali, ele disse, aparta de mim que sou pecador. Portanto, é impossível chegarmos diante de Deus por meio das obras, porque não há obra suficiente. Então, quando alguém acha que é possível chegar diante de Deus por meio do seu sistema de religião, das suas obras, essa pessoa pode ter um conceito muito errado bastante reduzido sobre Deus, um conceito errado sobre Deus. Ou ela pode ter uma imagem muito exagerada dela mesma. Ou provavelmente ela pode ter as duas, mas isso não é bom. Não é bom. Deus é santo, nós somos miseráveis pecadores. Nós não podemos obter a justiça de Deus por nós mesmos, a não ser por meio de Cristo. Então, a única possibilidade de alcançarmos uma posição justa diante de Deus é recebendo um presente. Recebendo um presente do próprio Deus. E Paulo deixa claro que ele não quer outra coisa a não ser Cristo. Se você observa bem os versículos 10 e 11. Versículo 10 e 11. Um presente gratuito. Isso nos coloca realmente de uma forma privilegiada diante de Deus. Quando nós temos Cristo, o Filho de Deus, aquele que é perfeita justiça. Aquele que não tinha pecado e não precisava de expiação, no entanto, na cruz, ele se identificou com a nossa injustiça. Ele tomou o nosso lugar, levou o nosso pecado, pagou o nosso castigo. Ele morreu a nossa morte. E isso de fato. Por isso que é o que Paulo diz aqui. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e para o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Era o que ele almejava.
confirmando-me com ele em sua morte, ou identificando-me com ele em sua morte. Né? Aonde assim ele pagou nosso castigo. Ou seja, o que Paulo quis dizer aqui é que ele morreu nossa morte. Deus tornou pecador por nós. Deus puniu o seu filho. E por isso Paulo assegura aqui que nós agora temos essa justiça baseada não nas obras, mas por meio da fé. Em quem a fé? Na pessoa de Cristo. Não a fé em um padrão de religião, mas na pessoa de Cristo. Então Paulo disse isso, que Deus, né, nele nós nos tornamos justiça de Deus. Paulo escreve isso lá em Coríntios 5, 21, 2 Coríntios 5, 21. Se, portanto, irmãos, nós vamos a Cristo, nós devemos agora depositar nele toda a nossa confiança. Isso é o que se dá uma troca maravilhosa. A misericórdia dele, ele remove nossos pecados, ele nos veste com veste de justiça, e a consequência de tudo isso é nos apresentar diante de Deus com confiança. Não em nossas próprias obras, mas na obra redentora de Cristo. E essa é a verdade que finalmente também atingiu John Ellis. Voltando mais uma vez a ele. No dia 24 de maio de 1738, ele visitou uma reunião de irmãos morávios na rua Aldegate, em Londres. E ouvindo alguém ler um prefácio do comentário de Romanos, a qual o autor explicava exatamente o significado da justificação somente pela fé, ele relata em seu depoimento que uma fé especial em Cristo nasceu no coração dele. E ele escreveu o seguinte em seu diário: eu senti um calor estranho aquecer em mim, e a partir daí eu passei a confiar em Cristo. Eu senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. Eu recebi a certeza de que Ele havia tirado meus pecados. E Ele havia me salvado da lei, do pecado e da morte. Então, qual foi a ênfase aqui? Somente Cristo para a salvação. Isso é o cristianismo. Durante anos ele havia confiado nas obras de caridade, no seu zelo religioso, mas agora finalmente ele colocou confiança somente em Cristo como o seu Salvador. E isso também é o que nós devemos fazer. E eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: que ser cristão também significa obedecer Cristo, ter Cristo como Senhor. Paulo escreve isso, quando ele diz: conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Ele fala exatamente isso, que sim, devo considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Olha, meu Senhor. Eu concluo dizendo, irmãos, que essa também é uma questão que nos identifica como um cristão. O senhorio de Jesus. E esse senhorio é muito negado também em nossos dias. Muitas vezes nós continuamos declarando isso de boca para fora. Muitas vezes nos referimos respeitosamente a Jesus como sendo o nosso Senhor, mas ainda assim continuamos, negando em nossa conduta. E muitas vezes essa pergunta de Jesus ainda cabe em nossos dias. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lá em Lucas 6,46. A questão é: Jesus é Senhor em sua vida? A confissão de ter Jesus como Senhor foi uma das primeiras que a igreja confessou. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: se com a boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração, se você crê que Deus ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. E essa confissão, irmãos, ela, vamos dizer assim, ela
traz bastante implicações. Pois quando Jesus é verdadeiramente o nosso Senhor, é Ele quem está dirigindo a nossa vida. E nós obedecemos a Cristo com alegria. Porque cristianismo não é fardo, não é uma obrigação. Isso pode acontecer com muitas religiões, mas isso não combina com ser cristão. E não adianta, às vezes, na igreja, ficarmos forçando, né? Às vezes pregando, atacando, tentando impor Cristo de goela dentro nas pessoas, nos jovens, né? Não vai funcionar assim. É necessário que voltemos a pregar, mais uma vez, o Cristo crucificado. É necessário que voltemos a pregar isso, a justificação. Porque quando temos Cristo, quando o Espírito Santo opera em nossos corações, Ele traz a regeneração, nasce em nós amor por Cristo. E passamos a obedecer Cristo não como regras, normas, como moralismo, mas passamos a obedecer Cristo por amor, porque nos tornamos amigos. E amigos têm isso em comum. É tendência os amigos gostarem das mesmas coisas, se identificarem com o mesmo tipo de livro, às vezes o mesmo estilo de roupa, muitas vezes estilo de cabelo. Isso é comum. Então, quando temos Cristo como nosso amigo, nós temos o senhorio de Cristo. E Cristo, a partir do momento que realmente a fé salvífica nasce em nosso coração e abraçamos Cristo e temos como nosso Salvador, isso vai afetar a nossa casa, isso vai afetar a nossa família, vai afetar a nossa sexualidade, vai afetar o nosso casamento, vai afetar o nosso trabalho, vai afetar a minha forma de estudar, vai afetar o meu emprego, vai atingir o meu dinheiro, minhas posses, vai atingir as minhas ambições, vai atingir o meu lazer. Cristo vai estar agora em tudo. Cristo vai abraçar tudo. Então essa, irmãos, podemos dizer, a essência do cristianismo. Ser cristão, primeiramente, é ter Cristo como amigo. Ser cristão é ter Cristo como o único eterno Salvador. Ser cristão é ter Cristo como Senhor da sua vida. Isso é ser um cristão. Então, primeiramente, admita que você é um pecador. Somente assim o Espírito Santo poderá operar em você a salvação. Porque você admitindo que é um pecador, você vai necessitar de um Salvador. E o único Salvador que pode nos salvar é Jesus. Segundo, você precisa crer que Jesus Cristo é o único que pode fazer isso. E, por último, considere Cristo como seu amigo. Tenha Ele também como seu Salvador. Seu único Salvador. Seu verdadeiro amigo. Seu pastor. Então, uma oração nós devemos sempre fazer, se queremos realmente viver a vida de forma cristã. A oração deveria ser essa: Senhor meu Deus, reconheço que tenho pecado contra ti, contra meu próximo. Eu tenho seguido o meu próprio caminho, mas eu me arrependo do meu egoísmo. Quando nós nos tornamos amigos de Cristo, o egoísmo cai fora. E assim passamos a agradecer a Deus pelo seu amor. Continuaríamos essa oração. Agradeço-te pelo teu grande amor que tu, ao dar o teu filho para morrer por mim. Ele assumiu o meu lugar, o castigo que eu merecia, devido aos meus pecados, ele levou sobre si. Agora, pelo teu Espírito Santo, o meu coração se abre para a pessoa de Jesus.
E todos nós devemos dizer isso. Entra como meu Salvador, me limpa, me renova. Entra como meu Senhor, controla a minha vida. E pela tua graça eu te servirei fielmente. Isso é ser um cristão. Te servirei fielmente por toda a minha vida, na comunhão com os teus outros alunos, com os teus outros amigos, com os teus outros discípulos. Isso significa ser um cristão. Amém. Eu quero convidá-los para louvarmos o hino 69 do Novo Cântico. Hino 69, vamos louvar. E já fazendo desse hino uma oração. Salvador Jesus bendito, de minha alma redenção, tua graça me convida a buscar-te em confissão. Por amor de mim morreste sobre a ensanguentada cruz. Tu sofreste a minha pena, ó meu Salvador Jesus. A minha alma purifica em teu sangue remidor. Faze que leal e humilde eu te sirva, meu Senhor. Tu, ovelha nos teus braços, bem seguras guardarás. Vem livrar-me dos pecados e guardar-me em tua paz. Amém. Que assim o nosso Senhor Jesus possa estar realmente fazendo morada em nossos corações cada dia. E que você possa abrir-se para essa relação de comunhão com Cristo. Quem tem Cristo, quem é de Cristo não deixa Cristo fora da sua vida. Isso é sinônimo de cristianismo. É se identificar com Jesus. Então, meu irmão, nessa hora, meus irmãos, nós vamos convidar o nosso irmão Eduardo aqui à frente para fazer a sua pública confissão de fé. Pode colocar de pé, Eduardo. Você vai ficar aqui diante da igreja. Então, amado irmão Eduardo, em nosso Senhor Jesus Cristo, Eduardo Pedro da Silva, você compareceu aqui perante Deus e a Santa Igreja dele para fazer a pública confissão de fé, de sua fé, a fim de ser admitido assim na Santa Ceia do Senhor. Então, nesse momento, nós precisamos reconhecer o amor e o poder de Deus pelos quais Ele coloca em nossos corações e o desejo de fazer a boa confissão perante muitas testemunhas. Só podemos dar graças ao nosso Senhor Deus, porque Ele, em sua graça, nos adotou como seus filhos e nos recebeu em sua aliança. Então, pedimos agora sua resposta sincera às seguintes perguntas. Primeiro,
Você confessa que a doutrina da palavra de Deus, resumida no credo dos apóstolos e ensinada nesta igreja cristã, é a verdadeira e completa doutrina da salvação? Confesso. Você promete permanecer nessa doutrina pela graça de Deus, na vida e na morte, rejeitando todas as doutrinas e práticas que contrariam a palavra de Deus? Amém. Você crê que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são o único e verdadeiro Deus? Eu creio. Você concorda plenamente com tudo o que o credo apostólico, resumo da fé universal, indubitável, fé cristã, confessa sobre este único e verdadeiro Deus? Concordo. Você crê que seu batismo simboliza e garante as promessas de Deus na aliança da graça? Eu creio. Você confessa detestar-se como pecador, humilhar-se perante Deus e procurar sua vida fora de si em Jesus Cristo somente, como a Santa Ceia testifica? Confesso. Você crê que todos os seus pecados são perdoados por Deus somente pela graça dele, por causa dos merecimentos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e não por nenhuma obra sua? Você crê que sua fé é um dom de Deus, que o Espírito Santo operou esta fé em você por meio da palavra que ele habita em você? Eu creio. Você declara que ama o Senhor Deus e que é seu desejo sincero servi-lo conforme a palavra dele, separando-se do mal do mundo, lutar contra a sua natureza pecaminosa e viver uma vida verdadeiramente cristã? Eu declaro. Você assume o compromisso de dedicar sua vida inteira ao serviço do Senhor como membro vivo da igreja dele? Eu assumo. Você promete observar o dia do Senhor, especialmente para dar culto a Deus junto com os demais crentes e ajudar a manter o ministério da palavra e a obra diaconal com as suas ofertas? Amém. Você promete usar fielmente os meios da graça, a palavra de Deus, os dois sacramentos que Cristo deu à igreja, batismo e santa ceia, a fim de crescer espiritualmente? Amém. Você promete sujeitar-se à exortação e à disciplina da igreja, caso você se desvie da verdade em sua doutrina ou conduta? Amém. Então, nesse momento, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos orar nesse momento. E eu queria convidar o pastor Abra para fazer uma oração nessa hora, rendendo graça a Deus também, junto comigo. Pastor que tem sido um parceiro nosso, tem nos ajudado bastante. Hoje nós estamos aqui com esse jovem, ele tem participação nisso também. Então eu queria convidar o pastor para estar rendendo graça conosco. O pastor vai vir para orar. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, nós nos alegramos, Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome como congregação. Pois nós reconhecemos a Tua obra na vida de Eduardo. Que ninguém chegue perto de Ti por si mesmo. É a obra do Espírito Santo que nos guia no caminho, o único caminho, que é Cristo Jesus. Em
Espírito Santo, nós podemos dizer: Abba, Pai. Então, Pai, cuide desse jovem. Guia ele por meio do teu Espírito Santo e da tua palavra. Para que na vida ele possa ser uma verdadeira e boa e bom cristão, e também dentro do corpo de Cristo ele pode ser um membro vivo e fazer a tua vontade. Todos nós devemos realmente fazer os anjos no céu, servir a ti e fazer o que tu queres. E tudo que nós precisamos, Senhor, para o cada dia, e também que necessitamos para a vida eterna, damos a remissão de todos os nossos pecados. Isso, Senhor, nós pedimos humildemente. E em Cristo Jesus, nós temos a confiança e a certeza que não há condenação para nós. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E isso é a nossa alegria e também a alegria de Eduardo. Ele, próxima vez, vai participar pela primeira vez da Santa Ceia e pode se alegrar no mundo. Senhor nosso Deus, não deixe-nos cair em tentações, mas livra-nos do mal. E dá a tua bênção sobre esse culto, sobre a pregação, fortalece a nossa fé, e para que estejamos preparados para realmente entrar neste mundo a semana que vem, fazer os nossos trabalhos no lugar que tu nos deste, pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar, nos trabalhos, para ser cristãos, para fazer boas obras, para ser fiel. E diz, Senhor, só possível, pelo poder do teu Espírito Santo. Desde o nosso irmão Eduardo, nós sabemos que ele está se preparando para o exame de Enem. Abençoe os estudos dele, Senhor, para que também ele possa ter bons resultados. Tudo isso te oro humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Eduardo. Sentar. Então, irmãos, vamos louvar o Senhor, ainda continuar louvando ao nosso bondoso Deus, pela sua bondade, e nos consagrando nossa vida a Ele. Eu quero convidá-los para a gente louvar o hino 220, hino 220. Enquanto nós louvamos esse hino, nós também podemos colaborar com as nossas ofertas. Esse hino fala sobre a nossa dedicação, a plena dedicação ao Senhor. Então assim louvemos. Hino 220. Sobre a cruz Jesus comprou-me, corpo e alma matou. Hoje sempre inteiramente quero a Ele pertencer. Meu Senhor, sempre a ti pertencerei. Os consagrando-os a Jesus, da vaidade bem distante, faz-me ver celeste luz.
Meu Senhor, sempre a ti serei. Ó, dispõe o ouvido a fechar-se a todo mal, atendendo ao teu ensino com respeito filial. Meu Senhor, sempre a ti pertencerei. Ó, dispõe o meu ouvido a fechar-se a todo. Eu voltei a cantar? A terceira foi? Com espírito divinal. Meu Senhor, sempre a ti pertencerei. É a vista cansada. De Jesus, meu grande Rei, põe palavras nos meus lábios e teu nome exaltarei. Meu Senhor, sempre a ti pertencerei. Minha Senhor, emprega no serviço que convém, diligente era o mestre trabalhando em todo bem. Meu Senhor, sempre a ti pertencerei. Os teus pés sustenta sempre, firme nos caminhos teus, nos sagrados mandamentos, consolida os passos meus. Meu Senhor, sempre a ti pertencerei. Ventura pertencer-te, ouve a minha petição. Vem, Senhor, supremo amigo, dominar meu coração. Meu Senhor, sempre a ti pertencerei. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos professar a nossa fé mais uma vez, junto até com o nosso irmão Eduardo. Então, assim como ele professou aqui na sua fé pública, de que ele concorda com o ensino do credo apostólico, o resumo da nossa fé. Então, se você crê, professe comigo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Ainda de pé, vamos louvar o hino final. Eu não estou muito acostumado com o hino 298. Pastor Abra, tem a melodia? Da igreja, o fundamento é Cristo? É Cristo Salvador, em seu poder descansa, forte em seu amor. Nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus destino sustenta pedra vivas, graça trabalhou. Do momento surgir em plena luz a glória do edifício, será o Rei Jesus. Edifício santo, divisa em seu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se torne templo santo de a tua habitação. Amém. Receba a bênção do Senhor, a bênção que o apóstolo Paulo concedeu à igreja de Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. 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 Poder sentar? Nós temos